Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo deste livro, A Vida e Atos dos Apóstolos. Foi escrito por Kaimar Schutel, patrono desta casa, enquanto estava encarnado, em 1932-33. Então vamos hoje ao capítulo Fenômenos Surpreendentes, dando continuidade ao ato, Fenômenos Surpreendentes na prisão da Macedônia, Conversão do carcereiro e atitude dos apóstolos. Então vamos ao Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 a 34. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos escutavam-nos. E subitamente houve um grande terremoto, de modo que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as correntes de todos os presos. Tendo acordado o carcereiro, e vendo as portas da prisão abertas, tirou da espada e ia suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. O carcereiro, tendo pedido uma luz, saltou dentro da prisão e, tremendo, lançou-se aos pés de Paulo e Silas, e, tirando-os para fora, perguntou-lhes: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E anunciaram-lhe a palavra de Deus, e a todos aqueles que estavam em sua casa. Ele, naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes as feridas, e foi logo batizado, ele e todos os seus. E fazendo-os subir para a sua casa, deu-lhes de comer, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver acreditado em Deus. Então vamos ver os comentários que Kaimar faz sobre esta passagem do Atos dos Apóstolos. Então, esses fenômenos de tremores de terra produzidos naquela época eram produzidos com muita facilidade pelos espíritos, eram muito comuns. No tempo de Jesus, por ocasião da morte de Jesus, nós vemos a produção desses fenômenos. Diz Mateus no capítulo 22, dando Jesus um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram-se os túmulos, e muitos corpos de santos já falecidos foram ressuscitados, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então veja, isso é um relato da época de Jesus, e isso se deu depois. Paulo e Silas já estavam fazendo a pregação por toda a Ásia, e quando ele fez isso, foi o mesmo fenômeno, a terra chacoalhou. No cenáculo de Jerusalém, dia de Pentecostes, não houve um tremor de terra, mas houve um fenômeno físico que ficou também registrado nesse livro, Atos dos Apóstolos. E diz lá o relato: veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam sentados. No capítulo 4 do Atos dos Apóstolos, também, no versículo 31, diz o seguinte: após a oração de graças pela soltura de Pedro, diz o texto, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam várias línguas. Então aqui nós temos dois fenômenos,
fenômeno físico, e a xenoglossia, que era muito comum naquela época. Exatamente isso. Falar vários idiomas, e todos os que estavam ali ouvindo entendiam o que estava sendo dito. Então esse fenômeno específico da reprodução dos tremores da Terra tem reproduzido em algumas, embora raras, reuniões espíritas hoje, diz o Carbar em 1932. Também acontecia esse fenômeno do tremor da Terra. Por exemplo, nas narrativas de Jonatas Kunz e sua Câmara Espírita, esse fato se confirma, como o leitor poderá verificar, consultando a obra de Ernesto Bozano. Qual obra? Remontando às origens. Lá nós vamos ver referências também a esse fato da Terra tremer. Nós desconhecemos, diz o Carbar, ainda os grandes poderes do Espírito, e por isso nos tornamos céticos diante de fatos dessa natureza. Ou os alijamos, jogando, classificando como sobrenatural, ou então milagre. Sobrenatural e milagre não existe. Temos que ter isso na cabeça. O homem medíocre não quer fatigar o cérebro com coisas que lhe parecem de nenhum valor. É mais fácil falar, é coisa do diabo, do demônio, não quero saber. Não quero usar a massa cinzenta. Mas o fato descrito nos Atos é autêntico. Ele se tem reproduzido, diz o Carbar, por muitas vezes. E quando um fato é observado por pessoas insuspeitas, por mais de uma vez, é que ele está de fato na ordem natural das coisas, que a nossa fraca inteligência ainda não pode explicar. Não temos conhecimento suficiente. Então é mais fácil jogar por conta do sobrenatural, é um milagre. Aquilo que a gente não explica, isso aí não é verdade, isso não existe. Preguiça mental. Por isso nós estamos marchando no mesmo degrau há milênios. Está difícil para ir para frente, por preguiça mental, de assimilar os ensinamentos e principalmente colocar em prática no dia a dia. Por isso estamos aí. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Esses fatos aqui para mexer conosco, né? Com certeza, para a gente despertar. Para despertar, exatamente para isso, não tinha dúvida. Não, e mesmo assim... Isso para nós, né? Sim. Não tenha dúvida. Então, continuou Carvalho dizendo o seguinte: são esses fenômenos muito interessantes e produzem quase sempre, aí Pedro, a conversão dos incrédulos. Por quê? Afetam os sentidos físicos e lhe tocam o cérebro, aterrorizando-os. Quando devia ser o contrário. Com certeza. Não ficar com temor, não. Agora eu acredito pelo temor. Não. Não tem que ser pela crendice, tem que ser pela razão. Então, há uma forma de ou aterroriza ou sensibiliza o coração. E a maioria aqui de nós... Eles usam para mexer conosco. É bom. Boa. E a maioria de nós, o que faz? Eu tenho medo de espírito, eu não passo naquele lugar, mas de jeito nenhum. E qual é o problema? Ainda não assisto a televisão. E qual é o problema? O espírito, nós temos que ter medo, não é do morto, mas do vivo. O vivo pode te fazer alguma coisa. O morto, obviamente, que ele só vai fazer alguma coisa para nós se nós abrirmos um espaço mental, nos sintonizarmos com ele e nos aceitarmos como parceiros. Senão, ele não vai fazer nada. Não tem essa, meu amigo. Então, temos a prova, diz Carbar, nos Atos. O carcereiro era materialista. Ficou feliz por haver acreditado em Deus, perguntando logo a Paulo o que lhe era preciso fazer para se salvar. E
não só fez o que o apóstolo recomendou, como também se esforçou, narrando o ocorrido à sua família, para que a família também acreditasse. Ô Mário, com licença. A gente vê aqui o quê? Ele estava preparado para mudar. O fruto não cai enquanto não está maduro. Com certeza. Aqui o fruto Sabe estava o que maduro. depois foi lavar as feridas deles? Estava preparadinho. Estava pronto. Uma pitadinha. Faltava um empurrãozinho. empurrãozinho. E chegou. Exatamente isso. E teve, né? Teve. Narrando, para que a família também acreditasse. E o carcereiro, diz o Caibar aí, como sua família, então novas criaturas fizeram como o samaritano da parábola. Lavaram as feridas que a pancadaria produziu nos apóstolos. E lhes deram de comer, aguardando a manhã em que os litores, Oficiais, né? ou são os oficiais, está aqui embaixo, segundo narram os versículos seguintes, traziam a ordem de soltura dos apóstolos. Eles foram espancados. Foram. Os pretorianos. Foram. Depois tremeram, né? Tremeram, exatamente. Foram responder dos oficiais, né? Ah, E Paulo reclama, né? porque ele era cidadão romano. Cidadão romano, ele tinha o direito. Tinha direito, exatamente por isso. Então o carcereiro narrou a estes o ocorrido. Eles ordenaram a soltura imediata dos dois, Paulo e Silas. Mas Paulo disse a eles: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo nós romanos, e lançaram-nos na prisão, e agora nos lançam fora secretamente? Pois não há de ser assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos daqui. Os litores comunicaram isso aos pretores, e esses temeram ao saber que eram romanos, e vindo procuraram conciliá-los, o famoso jeitinho. E tirando-os para fora, pediam-lhes que se retirassem da cidade. E eles, saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, consolaram-nos e partiram. Antes de continuarmos, né? Então, até hoje, o que nós estamos vendo ali na Crimeia, do outro lado do mundo? É chegar e tomar conta, nós é que mandamos. Ainda bem que não houve ainda uma reação, senão já estaríamos tudo em guerra já nessas alturas. Mas veja, é sempre igual. Isso foi há 2000 anos atrás. O ser humano continua o mesmo. Eu mando, eu posso, tem que ser do meu jeito. Eu não aceito a tua opinião. A posse. A posse. Continua igual, gente. E aqui o Caibar diz o seguinte: o déspota é sempre covarde. Quando nada arranja pela força bruta, humilha-se, roga, pede, temendo as consequências dos seus atos arbitrários. É diferente hoje, gente. Basta ver esses nossos políticos. O que eles fazem? É impressionante, impressionante. Hoje eles acusam, amanhã pede perdão. Está aqui, está aqui. Os ditadores também, né? São todos iguais. É assim que os pretores, ultrapassando os limites do seu poder, espancaram e prenderam 2 cidadãos romanos, sem o saber, mas temendo o resultado da sua selvageria, caíram aos pés dos apóstolos, rogando-lhes que saíssem, porque senão eles responderiam pelo crime que cometeram. Foi quando Paulo e Silas, após haverem consolado os irmãos, saíram para outras cidades. Então eu vou bater um pouco aqui para nós discutirmos. Nós não mudamos, gente. Está muito difícil. Nós mudamos por fora. Mas como nós estávamos vendo aqui nesse livro agora há pouco aqui, da irmã Dufour,
Reforma Íntima Sem Martírio, nós somos ainda meio humanos. Humanos na acepção da palavra ainda não somos. Está aqui, questão 191, acabamos de ver agora. Por quê? Porque somos muito egoístas, deixamos o nosso orgulho falar mais alto, estamos preocupados com a gente mesmo. Eu sei, eu posso, eu é quem sei. E não somos nada, porque na hora que fecha os olhos aqui, aí que a coisa fica difícil. É eu comigo mesmo, não tem ninguém, é eu com a minha consciência frente às leis do universo. E aí eu começo a chorar. Aí eu não sei o que acontece. Nossa, eu era espírita, eu era isso, eu era aquilo. Eu achei que ia ter um tapete vermelho para mim, não veio. Os calafrios. Aí são os calafrios, os verdadeiros choros e vermelhos. Não é mole não, né? Comentários, perguntas, gostaria da participação com vocês. Maida, eu acho que se tivesse muito, na época de Cristo, se a gente tivesse, se os pais ensinassem uma educação especial para os filhos, de humildade, de religiosidade, você só nunca se preocuparam com isso aí. Sempre ensinando assim, fique rico. Mas Agostinho, seja macho. Agostinho, Antigamente, Mas pode esquecer porque a gente traz, o filho traz. não, mas tudo bem. Eu digo o seguinte, se tivesse uma educação como hoje não tem no Brasil. então veja, que você fala em que período? Anterior? Lá para trás, agora? Não, aí eu digo o seguinte. Tá ligado? Eu digo o seguinte, se o ser humano trouxesse no seu seio a sua maneira de ser, a educação do filho, se ela primasse pelo cristianismo. Mas veja, se primasse pelo cristianismo, mas nós temos o livre-arbítrio. Cristo veio exatamente para isso, para nos ensinar o caminho da volta. Mas eu não vou acreditar naquele guerrilheiro, naquele revolucionário, Jesus Cristo. Ele estava contra o poder estabelecido. Eu vou, mas de jeito nenhum, eu vou ficar aqui. Porque o orgulho, a vaidade e o egoísmo não quer perder as benesses, Agostinho. E até hoje somos assim. Quantas religiões existem no mundo? Então o que vai acontecer? Enquanto nós não usarmos o raciocínio, a lógica, e não estivermos buscando o que eu digo sempre, a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio do universo, nós vamos ser assim. Por isso se diz, ou chegamos pelo amor, ou vamos chegar pela dor. Pelo amor não estamos querendo. Então, pegar a nossa maturinha e vamos embora para aquilo. Porque aqui vai para a regeneração. E nós não vamos ficar aqui, vamos cair fora, meu cara. E lá a questão vai ser séria. Muito difícil. E nós vamos ter as nossas tendências, as lembranças, entre aspas, do paraíso perdido, vamos ter que dar um jeito de correr. Eu concordo com você com isso. Eu digo o seguinte, por exemplo, a família que tem um filho bem educado, mesmo que esteja, não se fale em religião, se produz pessoas boas. É isso que eu quero dizer. Porque o nosso livre-arbítrio, ele não é tão completo. Eu digo o seguinte, quero dizer o seguinte, não é que ele não seja tão completo, quero dizer que depende muito da nossa formação. Quem tem uma boa mãe, quem tem um bom pai, que ensina a pessoa a caridade, a tratar o mais velho com respeito, a tratar os irmãos com respeito, o próprio pai exigir do filho que ele trate ele com respeito, aquela pessoa dificilmente vai desencaminhar. Agora, você não liga para o teu filho, não dá uma boa educação. Se o livre-arbítrio dele já prima pelas coisas maldosas, que o mundo ensina muito mal. Veja, Agostinho, nós estamos... Eu não concordo com você, mas não são todos que têm tendência. Uma família de 10, se você educar com amor e com carinho, pode ter certeza que vai ter pessoas boas naquele mundo. Agostinho, nós pais somos chamados
a dar o testemunho. Exatamente. E esse testemunho não é colocar o filho no mundo, é acompanhá-lo, dar educação. Exatamente. Mas hoje, por comodismo ou qualquer outra coisa que queiramos dizer, nós simplesmente vamos deixando, vamos nos afastando. Resultado, se nós assumimos um compromisso no mundo espiritual, queríamos dar um caminho reto para aquela alma que encarnou no nosso meio, e não fizemos isso, vamos responder por isso. Vamos responder. Com certeza. Não vai passar em branco. Plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Agora, poderia estar melhor? Sim. Mas não está por quê? Relaxo nosso. É relaxo do ser humano. Mas você tem duas filhas, né? Sim. Bem educadas. Você concorda que você pode soltá-las pelo mundo, que elas não vão causar problema para a humanidade? O seu irmão? Tenho certeza que não, porque eu Exatamente. acompanhei, eduquei, Eu tenho ensinei. 3 filhos. Eu tentei fazer o melhor para eles. Levá-los à Federação Espírita quando era criança, trouxe aqui. Então veja bem, se depois de casados acontecer alguma coisa, eu não sou responsável. Dificilmente vai acontecer. Porque eu plantei. Sim, plantou em Se terra fértil. todos os pais plantarem também, é isso que quer dizer. Com certeza. Aí sim, com certeza. É Mas é que hoje em Concordo dia com vocês dois. Mas e a tendência que esses filhos as têm? tendências instintivas. Mas Você está elas, entendendo? elas são aparadas pela educação que nós recebemos. Que a gente, como pai, faz. Veja bem, meu. É deles, não é sua, é minha. Viu, Pedro? As tendências que nós trazemos, os Às instintos, vezes nada boa. veja bem, nós somos altamente comprometidos com o nosso passado. Mas se nós não tivermos uma educação, como diz o irmão Augustinho, firme, essas tendências já se mostram Isso, é isso. logo cedo. Exatamente. Se tivermos uma educação séria, poderão se mostrar, mas não tão cedo. E outra, nem mudando. Porque tem uma educação, você fez, cumpriu o teu compromisso como Exatamente. pai e mãe. Agora, se depois de tudo isso, ainda as tendências instintivas se manifestarem, a responsabilidade não é Você sua. sabe também, às vezes parece um filho rebelde. E aí? E aí? Complicado. E aí? Ô, Marcos, então, Tem que se esforçar mais. É verdade, depende de cada um. Temos que ter mérito. É complexo. O nosso problema é buscar mérito e não ficarmos buscando aí que caia do céu, de paraquedas, venha aí e resolva o Fazer, problema. Não, temos que realizar. trabalhar, buscar. Dá um exemplo. a gente na primeira reunião estava comentando da mãe do André Luiz. É uma coisa que talvez você lembre. Ele lembra que a doutora enfocou em uma palestra não há muito tempo. A mãe do André Luiz, ela reencarnou, deve estar reencarnando, para que pudesse de novo se consorciar com o marido. E Isso. você sabe o perfil do marido qual que era. E Para que pudesse receber no lar as 3 prostitutas com que ele se envolvera. isso. Agora você vê esta condição. Até o Belinho colocou para a doutora Marlene. Mas elas vão ter, assim, de mão cheia, um espírito superior na vida delas. Vão ter, claro que vão ter. Mas e as tendências que elas trazem? Vão Vai ser aceitar? um mar de rosa? Não, Não, Elas vão ser santas? Vão virar santa de uma hora para outra? não. Vão ter uma família, pelo menos segundo a mãe, com todo o propósito de trabalhar na evolução delas. O que vai acontecer? Vai atenuar certas tendências das pessoas, mas elas vão continuar com aquela Sim, maneira de ser e de agir. Então, hoje em dia a gente vê por aí. Às vezes são famílias muito bem estruturadas, mas tem adolescentes, tem pessoas dentro da família que é difícil de controlar. Você faz de tudo, você se empenha, você dá vontade de matar, desculpa a palavra. Mas você não consegue controlar, Justinho. As Você teve famosas- sorte na sua família, As ovelhas dele. o Maida também teve na dele, Lá do mas pescoço. é Ele assim. também teve. Então, é claro, parece que já traz, certos lados já atrai certos tipos de espíritos. Então, felizmente, vocês tiveram sorte.
Então são espíritos afins que reencarnam naquela casa. Agora, você lidar com pessoas estranhas, agora tem uma outra coisa que a gente estava vendo. A reencarnação. Os vínculos anteriores, o vínculo da reencarnação e os vínculos posteriores. Por menos que seja, essas três, amanhã vão lembrar do carinho materno que receberam. Com certeza. Daquele espírito que estava ali trabalhando na educação delas. Ou não vão? Quando acontecer alguma coisa, vai estar presente na vida dela. Então o empenho do amor sempre modifica, mas não é milagre. Eu acho assim. Não, milagre não existe, realmente. Nós vamos ter que trabalhar e trabalhar muito. Dá muito trabalho, vai. Muito trabalho. Algum comentário mais? Tá ligado? Então vamos a mais um pedaço aqui na sequência, porque o Paulo e Silas saíram para outra cidade. Para onde eles foram? Foram para Tessalônica. Então vamos ver o Atos dos Apóstolos, o que diz e o que é que acontece. Então ele tendo saído de onde eles estavam, né, na Macedônia, na prisão da Macedônia, eles passaram por Anfípolis e Apolônia, chegaram então a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, que era judeu, ali entrou e por 3 sábados consecutivos discutiu com eles, tirando o argumento das Escrituras, expondo e demonstrando ser necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Imagine, ele falando isso para os judeus que estavam aguardando o Messias. O Messias era quem? Alguém que viria numa carruagem de fogo, queria dominar tudo e colocaria os judeus para tomar conta da região. Então imagine, falando de Jesus como o Messias. E alguns deles ficaram persuadidos e se associaram com Paulo e Silas, bem como uma grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de qualidade. Porém, os judeus movidos de inveja, como sempre, tomando consigo alguns homens maus, olha aí, olha o instinto nosso, tomando consigo alguns homens maus dentre o vulgacho e ajuntando a turma, amotinaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam-nos para os entregar ao povo. Porém, não os achando, levaram a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, aos quais Jason recolheu, e todos eles vão de encontro aos decretos de César, dizendo haver outro rei que é Jesus. Ao ouvirem isto, ficaram perturbados a multidão e as autoridades da cidade, e tendo Jason e os mais prestado fiança, foram eles soltos. Como sempre, por que será que eles acharam ruim? Simplesmente por achar ruim? Perderam as mordomias, perderam o estado de tranquilidade que eles tinham, mamar da religião, não trabalhavam, só isso, por isso eles se rebelaram. Somente isso, gente. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Como é que é o ser humano? É só analisar as notícias diárias que nós temos nos jornais. Então eu pergunto mais uma vez, antes de discutir isso aqui, o que vai acontecer com o nosso planeta? De acordo com Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, volume 2, 2057 estaremos em regeneração. E quem não merecer vai embora daqui. Eu pergunto, quantos de nós permanecerão no planeta? De acordo com o que a gente lê, 2/3 vão embora.
Nós vamos embora ou vamos ficar? Nós estamos no meio dessa turma aqui que só quer levar vantagem? Vamos pensar bem nisso, gente. Então vamos ver o que é que o Caibar comenta sobre isso. Como é que é? Falou, vamos repensar nisso. Senão não ficamos. Senão não ficamos no planeta. Pior, Vamos embora. aí é Vamos embora. Não há apóstolo que cumpra a sua missão sem sofrer o batismo da perseguição, que em todos os tempos se opõe às luzes que vêm iluminar aos homens o caminho da verdade. Assim de irmãos que querem, deixa como está, não mexe, tá bom para nós, não vamos mexer. Se analisarmos friamente a história, nós vamos ver que é sempre a mesma coisa. Ensina errado, não quer que divulga, segura. Ué, o que a igreja fez com a Terra? A Terra é o centro do universo. 1400 anos. Isso foi como uma verdade absoluta. Galileu, com o telescopinho dele lá, foi lá, quase morreu na Inquisição. Tem que voltar atrás. Gente, para que mexer nisso? É assim que tem que ser. Para nós interessa assim. Temos que discutir, temos que usar a inteligência, usar a razão. Kardec foi claro. Se a ciência provar que alguma coisa daqui está errada, siga a ciência. E nós, uma grande parte, não quer fazer isso. Não quer usar a massa cinzenta. Mas vamos lá. Recebidos por muitos, com grande satisfação, os apóstolos Paulo e Silas, em Tessalônica, experimentaram de quanto é capaz o espírito do obscurantismo. Caluniadores, falsários, adúlteros que sempre se opõem ao bem e à justiça, esta horda de perseguidores, é o Caibar falando, não sou eu, mas eu confirmo tudo. Esta horda de perseguidores da religião não se cansa de infelicitar os povos e paralisar o progresso moral das nações. Gravíssimo isso. Pegou pesado, ainda bem. Os obscurantistas são capazes dos maiores sacrifícios para o mal, tal como se observa nos nossos dias, 1932, 33, nós estamos em 2014, mas quando se trata de um benefício que reverte não só em bem a uma pessoa, como a coletividade, nenhuma ação aparece e se mostram absolutamente alheios aos gestos nobres, às paixões elevadas que se assinalam pela caridade e pela fé, que distinguem as almas de escola. Então veja, ele está dizendo realmente o que é a verdade, não tem o que esconder. Continua aí. Submissos estes, diante dos poderosos que exploram a sua maldade, subserviente aos maiorais, sempre cheios de preconceitos, de respeitos humanos, debalde trazem o Senhor dos lábios, quando na verdade não tem no coração. Esses indivíduos não se envergonham de curvar-se aos ídolos mudos, de auxiliar e concorrer às festas do paganismo, mesmo que o boi ápis retornasse aos templos para ser carregado em procissões, mas se acanham com as pregações apostólicas, revoltam-se contra os preceitos de amor a Deus e amor ao próximo, que o Cristo nos legou e exemplificou. São homens, porque se parecem com os homens, mas no seu coração se alinha a fera com todos os requintes de maldade e de astúcia. Foi no fulcro da questão. Se não vejam os nossos leitores, diz o Caibar Schutt, como os tais judeus de Tessalônica, desnaturando as palavras dos dois apóstolos, foram acusá-los às autoridades de faltas que não praticaram, e os ardis que conceberam para os intrigar perante o povo sem raciocínio
e sempre propenso ao mal. As nossas massas hoje são diferentes? Avaliem vocês mesmos e respondam para vocês mesmos. E o que fizeram as autoridades para o bem da justiça e manutenção da ordem? Fizeram o mesmo que acostumavam fazer as autoridades de outrora, ignorantes, arbitrárias e más, não encontrando mais os apóstolos, pois estes, cansados de sofrer injustiça, se ocultaram, prenderam aqueles que lhes deu hospedagem, e que naturalmente, devido ao progresso espiritual, acolheram com alegria a palavra de Deus que eles pregavam. Alguém tem que ser o responsável, vocês percebem? É assim que age a maioria de nós, em função do nosso nível evolutivo. E alguma pergunta até aqui, gente? Algum comentário? Então vamos concluir aqui o que diz o Caibart. Geralmente, as autoridades e o nosso mundo são constituídos de indivíduos que, em vez de zelar da paz e do bem-estar do povo, promovem os barulhos, estabelecem a discórdia nas populações. Eles dizem representar a justiça e a lei, mas são, em geral, os seus mais terríveis infratores. E se assim não fosse, teriam os apóstolos sofrido humilhações como sofreram? Que males cometiam eles? Que armas carregavam? O que assaltavam? Só porque tinham uma convicção, um ideal que lhes inflamava o coração, do qual queriam tornar partícipes seus irmãos, seus semelhantes? Então não se pode pensar? Temos que pensar pela cabeça dos outros? Somos escravos de sacerdotes, de doutores, escravos de políticos, de governos? Quando a própria lei, tanto antiga como moderna, nos permite a escolha da religião, a escolha da sabedoria, a escolha do princípio que devemos abraçar. Então, para que existiam então as sinagogas, onde era concedida a palavra a todos que livremente quisessem comentar as Escrituras? É que os detentores da lei não cumprem o seu dever, ultrapassam os limites de sua ação, fazendo prevalecer o desacato, a injustiça, o dolo. E conclui Caibart: enfim, em Tessalônica, a palavra de Jesus, que tem por base a revelação, teve o seu início, e a despeito das perseguições sofridas pelos dois apóstolos, um bom número de novos prosélitos se associaram a Paulo e a Silas, bem como uma multidão de gregos devotos. E Jason, prestando fiança, se libertou das injunções policiais que lhe tolhiam a liberdade. Quanto mais a gente vai estudando a história, vai estudando tudo o que ocorreu, a gente se preocupa um pouco, porque transportemos isso para hoje, meus amigos e amigas, internautas. Nós temos liberdade de comunicação, nós temos liberdade de escolha, ou somos vistos como, aquele lá é o pessoal que faz macumba, aquele é o pessoal que, como é que nós somos vistos? Nós, povo de uma forma geral, humanos da terra, como é que nós somos vistos? Eu não penso que nem o Beli, não penso que nem o Valtinho, que nem ele. Então não faz parte da minha turma. Então ele tem que ficar de fora. Ele só entra aqui se pensar igual a mim. Está correto isso? Não, não está correto. Nós não temos o livre-arbítrio? Não nos foi dado esse livre-arbítrio para pensarmos, para escutar, para decidir, para ver, para ouvir e tomar uma decisão? O problema é que uma grande parte de nós não quer usar o livre-arbítrio, quer ser conduzido. Então, o que será feito? A lei do progresso é inexorável. Não vai depender da minha vontade nem de um dos senhores.
A lei do progresso virá. Então, se não estivermos prontos, vamos ter que ir embora daqui. Vocês concordam? Discordam? Tem que concordar. Algum- A lei do algum- progresso, mas Oi? ela vai nos arrastar. Vai nos levar. Quem ficar para trás vai ficar. É um trator, vem e Chega passa a por hora cima. também de... É um trator, vem e passa por cima. Ou vamos ou vamos. Ah, mas Deus, não, Deus já cansou de dar tempo para nós. Quantas reencarnações nós estamos aqui, meus amigos, marchando no mesmo lugar, não sai. Mas nem tempo. Não esgotou nosso tempo. Oi? Foi 2000. O tempo nosso esgotou. Já esgotou. Na reunião. Teve aquela reunião lá em julho de E 69. aí? Foi dada uma prorrogação de 50 anos. Aí o tempo está Olha a esgotado. paciência. É a paciência que eles têm com o outro. Muita paciência. Vocês querem continuar? Criança, né? Eternamente criança, né? Vocês querem Sem continuar barato, fazendo né? isso? Tá bom, continua. Mas só que aqui, no planeta difícil, primitivo. Vamos embora. Alguma pergunta, algum comentário? Então, meus amigos, no próximo encontro nós vamos ver os sucessos das pregações numa outra cidade, Liberé. Amigos, internautas presentes aqui, muito obrigado e até o próximo encontro.